A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo seu dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Como somos gratos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Santo é Teu nome, Pai. Que o Senhor seja santificado, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado nesta manhã, desta leitura, Senhor. Faça a sua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Que o teu querer seja soberano sobre as nossas escolhas. Que a gente aprenda a ouvir ao Senhor para saber o que o Senhor tem para nós e como devemos lidar com tudo isso. Vem, Senhor, nesta manhã com teu Santo Espírito, ministra aos nossos corações, conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Que possamos estar aprendendo, Senhor, com as tuas escrituras e que isso venha realmente entrar no nosso coração e transformar isso em vida, para que possamos compreender. Espírito Santo, ministre aqui esta manhã a nossa nação, que o Senhor esteja despertando a sua nação, despertando a sua igreja, abrindo os olhos e ouvidos para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Amém. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, traga paz para aquele povo, que haja restauração daquele povo, que aquele povo venha ter um quebrantamento de coração e que eles venham conhecer Jesus como o Messias. Que a sua glória venha sobre esta terra. Abençoe as nossas famílias, tem misericórdia de nós. Teu nome, Senhor, seja exaltado. Que o Senhor seja glorificado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Reative os nossos corações. Mostre o caminho, Pai, para que possamos sempre andar na sua direção, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Tudo, Senhor, que façamos, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Jesus. Amém. Amém. A gente vai ler Ezequiel 38. A profecia contra Gog. Eita, pega. Deixa eu mandar o link para minha mãe. Eu não sei se ela vai estar disponível. Pronto. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armadura, completo, grande multidão com escudo, todos empunhando a espada. Persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togar, Togarma, ao lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão do povo que se reúne a você, e sirvam-lhe de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado. No fim dos anos, você invadirá a terra que se recupera da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, e por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade sobre uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as tropas e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia
Certos pensamentos virão à sua mente e você concederá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentro das nações, o qual tem gado e bens e habitam no meio da terra. Sabá e Detã e os mercadores de Tarse e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar o despojo. Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos. Gog invadirá Israel. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu estiver revelado a minha santidade em você, e Gog diante das nações. Assim diz o Senhor Deus. Por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei Convocarei a espada contra Gog e todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A gente vê aqui, eu acho bem interessante, né? Porque isso aqui ela é uma profecia para um futuro, né? E eu achei bem claro quando ele fala, deixa aqui, que vai ser por os últimos dias, né? E nos últimos dias trarei você contra a minha terra, né? Tá lá no 16. Uhum. E ele fala ali no começo, que eu acho bem interessante, que Gog está se preparando, né? Está se achando que vai poder tomar posse de tudo aquilo, que então ela está preparando o seu exército com seus cavaleiros e tal, e ela vai atacar Israel, né? Ela vai destroçar, querer atacar todo mundo, e isso vai ativar a ira do Senhor, e o Senhor virá contra, né? Uhum. Eu existem, pelo que eu sei, existem pelo menos duas visões sobre Gog e Magog, né?
Uma diz que isso tudo vai acontecer depois do milênio, e uma diz que vai acontecer antes da volta de Jesus. Hum, Aqueles que acreditam que vai acontecer antes da volta do Messias, vai ser o estupim da volta dele, na verdade, né? No final da grande tribulação, quando Israel tiver cercado por Gog e Magog, que é tecnicamente teoria, os nomes, né, que seria tudo que vem contra Israel, né, todas as nações que vão vir contra Israel no fim dos tempos, ali com o anticristo, com o diabo, quem quiser tá ali, as bestas ali. hum, E ali vai haver uma grande batalha, né? E aí sim vai ser quando o Senhor voltará. E é bem interessante que ao fim da sétima trombeta, uma das coisas que acontece é o que está escrito aqui, né? É uma chuva de torrencial de grandes pedras de granizo, fogo e enxofre, né? certo. E aí, então essa teoria de que aí Jesus vem, vence tudo e aí ele começa a governar seu reino, ter o seu reino aqui na Terra. Uhum, Quem é, vamos colocar assim, o pré-milenista, ele acredita que Jesus voltará, né? E ele governará por 1000 anos. E aí, no final desses 1000 anos, o diabo será solto. E aí ele vai levantar esse exército de Gog e Magog. E aí sim haverá essa última batalha. uhum. Aí será essa batalha também ali em Israel, como contou aqui, tudo isso acontecerá. Eu de verdade não consigo. Isso para mim é bem difícil, sabe? Acontecer depois do milênio, né? Eu sou bem. Ah, cara, eu não consigo te falar assim, eu sou a milenista, que é quem não acredita que. Eu penso que o milênio já está acontecendo desde que Jesus ressuscitou. Mas tem coisas do pré-milenismo que tá na Bíblia, cara, que você fala, cara, mas Isaías escreveu uns negócios assim, sabe? Uhum, Mas essa parte, sabe, de que Jesus voltará, de que ele vai prender o diabo, e aí acho que eu já tinha até comentado, acho que você não estava, mas eu tinha comentado de que pessoas que haverá aquelas pessoas com o corpo glorificado, né? Aquelas que uhum, sempre que aceitaram a Cristo, uhum. e os que ressuscitaram e aqueles que foram arrebatados terão seu corpo glorificado ali. E vai ter pessoas também com a, com a marca da besta, Certo. e vai ter aquelas pessoas que são pessoas comuns que não aceitaram a Cristo e nem a besta. Essa terceiro tipo de pessoa que não me desce, sabe? Porque para mim, eu tenho assim, ou você aceita Cristo ou você não aceitou. Tipo, se você não aceitou Jesus como seu Senhor, você já não tem ele como seu Senhor, não tem em cima do muro, sabe? Porque o muro já é Já é do, dele. do inferno, sabe? É igual aquela piadinha assim, os anjos falando para você descer do muro e o diabo de boa lá. Por que que os anjos ficam insistindo que eu desça e você não fala nada? Ele fala, porque o muro é meu. Sim, eu já Não ouvi existe em isso. cima do muro. Bom dia, Delei. Então, Bom dia. isso para mim dá uma trava, sabe? Uhum, Então eu fico naquela assim, cara, por que que Jesus virá, vencerá, né? Porque querendo ou não, no final ali da sétima trombeta fala que vai ter granizo, a terra já vai estar toda destruída, porque a gente já viu as outras trombetas, os outros cálices caindo. E aí, o milênio para o pré-milenista é como se fosse a restauração da terra, né? sim. Vai ser 1000 anos para restaurar a terra. E aí, no finalzinho, solta Satanás de novo, ele vai enganar essas pessoas que vão estar na terra. Essas pessoas vão se voltar contra Jesus, mesmo vendo ele em glória, vendo a gente com os corpos glorificados, ministrando o evangelho para eles. Eles ainda vão se levantar contra Jesus, vai criar um exército gigante, porque fala que lá em Apocalipse fala de milhões, e vai ter uma última batalha. Então isso não me desce, cara. Entendo. Para mim parece serviço mal feito e não vejo Deus fazendo uma coisa dessa. Sim. Então, uma vez eu perguntei
para um cara que estava ensinando escatologia, e eu sou bem curioso sobre isso, sabe? Eu tenho estudado bastante sobre isso, Uhum, gosto muito. E o cara, ele comentou algo assim, ele falou, cara, não, é que é Deus mostrando a sua bondade, então haverá pessoas e essas pessoas ainda terão a chance de arrependimento e de conversão. Eu falei, cara, é interessante, mas é difícil, cara. Na minha cabeça não entra, sabe? Na minha cabeça, uhum, eu acho que, sei lá, que Jesus virá e resolverá tudo de uma vez. E assim como muita coisa simbólica, o milênio para mim também ele é assim, porque Jesus ele fala lá que o reino dele já é e ainda não, sabe? Tem muitas essas coisas no Evangelho, que ele fala assim: arrependa-se porque o reino de Deus está vindo. E quando a gente aceita, eu tenho até um livro que eu estou lendo, quando a gente aceita Jesus, eu acredito que a vinda do Espírito Santo sobre nós e a nossa vida com Cristo já nessa época, a gente já começa a viver o seu reino em nós. Sabe, a gente tenha já essa possibilidade de viver o reino do Senhor aqui agora em vida. Não é aquele reino com o rei lá e tal, mas ele já é o nosso rei. E a gente já pode governar as nossas vidas, governar ao nosso redor. Ele já governa em nós. Então, esse reino espiritual, eu Éder, já acredito que está em nós. Então, por isso que quando eu vejo os acontecimentos finais do grande dia do Senhor, eu já vejo isso acontecendo, sabe? Já indo para o final mesmo, para uhum, Jesus já eliminando tudo e já vindo a Nova Jerusalém e tudo. E aí começar um início que a gente não conhece, né? entendi. É, na verdade, é a primeira vez que eu ouço falar sobre o antes do milênio e depois do milênio. Tipo assim, não do final que você falou, né, mas Aham. dessa teoria que as pessoas acreditam que a guerra de Gog e Magog será antes ou depois. Então é a primeira vez que eu ouço sobre isso. Para mim sempre foi para ser antes, porque eu também não vejo a situação, tipo, eu acredito que o inimigo vai se levantar sim, depois do milênio, porque a Bíblia fala, o que a Bíblia fala é fato, mas que não, tipo assim, concordo com a sua visão. Deus não faz nada mal feito, entendeu? É porque, Mas é porque sobre o milênio, é, são coisas secundárias, tá? Então, uhum, é uma discussão secundária, assim, uma discussão. Ah, mas isso vai definir minha doutrina? Não. sim, Mas é uma discussão secundária, igual ao arrebatamento. É antes ou é depois? Também é secundário. O que precisamos nos focar? Jesus voltará e precisamos estar prontos para a volta dele. exatamente. Sobre milênio, né? E aqui a batalha de Gog e Magog, existe o amilenista, o pré-milenista e o pós-milenista. Se eu te falar o pós-milenista, então é pior que os outros dois. Aham. O O apóstolo estava ministrando domingo sobre isso. aí, ó, coincidência. Aham. O amilenista, então, que é uma visão que eu tenho, porque fala que o amilenista acredita que o diabo, ele em si está preso. Mas não é que ele está preso, que ele não pode fazer nada, mas sim que o seu poder e autoridade que ele tinha antes da morte de Cristo foi rompido. Porque é bem fácil, assim, de ver que antes de Jesus, ele tinha domínio sobre esses povos. Até quando você vê que quando Jesus é tentado no deserto, ele fala assim: eu sou o príncipe disso. E Jesus fala: o príncipe dessa terra. Eu sou dono de tudo isso daqui. Se você me adorar, eu te dou. Não é isso que ele fala na tentação? E aí é bem interessante porque Jesus ele vem assim, ó. Ele levanta João Batista. João Batista prega para os judeus o arrependimento e a volta de Cristo. Aí João Batista morre, Jesus no início do seu ministério, ele continua pregando para os judeus. Aí Jesus levanta os discípulos. Você sabe que não são 12, são 70, né? Então Jesus levanta ali os 70 discípulos e fala para eles: vá e leve a mensagem do reino. Fala que eu sou o caminho, leve o reino para essas pessoas. Só que não leve para os gentios, leve só para os judeus.
Por quê? Porque quem eram os escolhidos de Deus? A descendência de Abraão. Então Jesus veio para eles. Ele até fala numa passagem lá da Da mulher, mulher, né? da mulher grega, né, que pede migalhas do pão e tal. Uhum. Fala, não vim para você. Ele fala, mas até os cães comem, né? Então aí ele fala e raramente ele sai da Judéia. Tem uma ou dois momentos que ele vai para outro lugar, acho que é lá no do Gadareno, do endemoniado e dos porcos. São poucas vezes que ele sai dali da Judéia para pregar para um povo diferente e volta. E aí a gente vê quando Jesus morre, depois lá em Atos, Jesus fala assim: agora vá, agora eu tenho autoridade sobre tudo. Agora tudo me foi dado, porque no finalzinho de Mateus ali também, porque com a minha morte agora eu tenho autoridade. Porque agora eu vim, agora eu tenho autoridade sobre todas as coisas, agora eu governo. Isso aí já é uma outra história, mas não vou me prolongar nela. Aham. Mas aí Jesus, como homem e com o corpo glorificado e com a morte na sua cruz, ele recebeu autoridade sobre tudo. Então, eu acredito, Éder, neste momento, ali o diabo foi preso. O prender é de perder essa autoridade, de Entendo. governar os povos, sabe? Interessante. Porque aí agora ele fala, vá e pregue a todas as nações. Tanto Jerusalém, Samaria e o confim das terras, e os confins da terra. Então, acabou a mensagem só para os judeus. E aí a gente tem aquela passagem de Pedro, quando ele vem as coisas que eles não podem comer, e Deus fala para ele, mata e come. Uhum. E aí ele fica, como assim? Tipo assim, pare de pensar só em vocês. E aí, nesse mesmo momento, chega lá o soldado de Constantino e ele vai pregar para os gentios. Aí Pedro começa a pregar aos gentios, assim como Paulo pregou quase o tempo todo para gentios. Então acaba isso, sabe? Então o diabo, para mim, o diabo perde esse domínio. Porque eu penso assim, cara, se ele tivesse o domínio 100% do que ele precisa ter, ele já tinha enganado todo mundo, já tinha matado todo mundo. Então ele ainda tem autoridade? Ele exerce, ele está aí influenciando, mas Uhum. não com o poder que ele tinha. É como se algo o impedisse. E aí, quando a gente vê lá em Apocalipse, na metade da tribulação, vamos colocar assim, que existe uma batalha. Esse dia eu falei que o diabo estava no céu, meu sogro quase me bateu. Esse eu não vi. É porque, ó, existem três céus, certo? Sim. Vamos ser discípulos de Paulo. Aham. Paulo diz que existem três céus. Eu falo isso porque se você for estudar a cultura judaica, eles falam que são sete. Mas Paulo diz que existem três céus. O céu um é esse que a gente vê, sabe? Esse nosso céu, o universo, essas coisas que a gente consegue enxergar. Uhum. O 2 é onde estão os principados. E o 3 é onde está o Senhor. Então, Paulo, quando ele fala que eu fui ao terceiro céu. E lá eu vi o trono do Senhor, eu vi o jardim do Éden, eu vi um monte de coisa. E João, a mesma coisa. Quando João vai, ele vai ao terceiro céu. E aí, então, o diabo e sua orla está no segundo céu. Para você ver lá em Jó, por exemplo, ele já tinha sido expulso e ele tinha acesso ao Senhor. Então, e aí quando a gente pega ali também Daniel, quando Daniel está orando, quando ele faz aquele jejum de 21 dias, e aí quando Gabriel chega nele, ele fala assim: olha, o Senhor gosta muito de você, e no primeiro dia ele mandou vir, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Não era um príncipe homem, era o principado. Então existe principado sobre cada nação. E aí então ele teve que ir lá pedir para Miguel interceder por ele, né? No caso, lutar por ele para ele conseguir passar, porque ele não tinha poder e autoridade sobre um principado. Vamos colocar como se fosse um outro arcanjo, só que Sim. demônio, né? Uhum. E aí Miguel veio com poder, segurou ali, então ele conseguiu passar. Olha que louco, essa batalha levou 21 dias para nós.
A gente não sabe quanto tempo levou lá, porque eu acredito que os tempos são diferentes, assim como o Senhor é onisciente, né? Então, o diabo está nesse segundo céu. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse, você vê lá em Apocalipse que tem uma batalha contra Miguel e um dragão, não tem? Sim. E aí Miguel vence esse dragão e esse dragão cai na terra. E traz com ele um terço das estrelas. E aí, em muitos lugares da Bíblia, principalmente Apocalipse, estrela é considerado anjos. Então é nesse momento que ele cai na terra, e aí ele tá super furioso, e aí ele recebe autoridade. Aí você vai ver lá em Apocalipse que essa besta recebe autoridade para perseguir até aqueles que creem no Senhor. Então é um momento, ele sabe que ele tem pouquíssimo tempo, né? Vamos colocar aí 3 anos e meio Uhum. das linhas, que então ele tem pouquíssimo tempo para vir e rasgar e destruir todo mundo. Então ele vai vir com tudo. É aí onde vem a marca, vem a perseguição, vem destruição, vem tudo aquilo para Tudo tudo de aquilo. uma vez. Então por isso que eu acredito que é nesse momento que é esse final, sabe? Que ele vai cair na terra e ali ele vai enganar todo mundo de verdade e vai vir com tudo e vai levantar esse exército, porque mesmo ele sabendo o final da história que ele perde, ele não desiste. Ele quer levar o máximo de gente possível com ele. Sim, porque ele já sabe que ele já está condenado, né? Só que ele não quer ir sozinho. Faz muito sentido, Éder, essa sua explicação, digamos assim. Eu compreendo. Então, Compreendo, sim. Como vai cair de algo que já está no profundo, né? Não tem como. aí quando vem para o pré-milenismo, aí que tem essa ideia de toda a tribulação, Jesus vindo, reinando em Jerusalém, reconstituindo a terra. Aí a gente vai ter lá 3 tipos de pessoas, né? Não, no caso dois, né? O humano e o Glorificado. porque os que já têm a marca tecnicamente já morreram, né? Nessa Uhum. ideia do feminismo. Então vai ter aquelas pessoas com o corpo glorificado, né? Que não se multiplicam e não morrem mais porque são imortais, e vai ter pessoas humanas como a gente é hoje. E aí lá em Isaías até fala que quem morrer com 100 anos vai morrer como se fosse uma criança. E aí, no finalzinho desse milênio, aí o diabo é solto de novo na terra para enganar essas pessoas. Cara, não me entra na cabeça. De verdade, de verdade. Eu até aceito, não discuto, porque eu acredito que isso é bem secundário. Uhum. Principalmente porque eu quero estar com o corpo glorificado, então se o diabo vir ou não, o problema vai ser dele, ele que vai apanhar. É bem isso. Mas aí quando a gente lê, por exemplo, tem uma passagem que a gente leu de Ezequiel que fala sobre isso, que fala sobre aquele que não reconheceu o Senhor. Ele está falando todo o tempo todo que eu sou o Senhor. Aquele que não reconhece que ele é o Senhor está condenado. Você vive, se você não se arrepende dos seus pecados, como Paulo fala, aí ó, cada coisa vai se encaixando. Sim. Quando Paulo fala assim que todos somos merecedores da morte, porque todos somos pecadores desde o nascimento. Então a gente só tem a vida eterna por Cristo. Sim. E aí você pega e fala assim, não, mas vai ter aquelas pessoas que vão estar escondidinhas, ou vão estar longe da batalha ali, que eles não vão aceitar a marca da besta, de alguma maneira eles vão sobreviver, porque vai ser difícil, né? Porque você não vai conseguir comprar e nem vender, Uhum. e, e vai ser perseguido, né? No caso. E não, de algum jeito eles vão sobreviver, só que eles também não vão reconhecer Jesus como Messias. Então eles vão ser um povo neutro, né? Vamos colocar assim. E aí eles vão ter uma segunda chance, eles vão ter 1000 anos para se arrepender, aceitar a Cristo como seu Senhor, com um povo que vai parecer anjo, porque o corpo glorificado te dá a possibilidade, se você parar para ver ali Jesus com o corpo glorificado, ele atravessava a parede, ele estava num lugar, de repente ele estava. Ousada, né? Uhum. Então é poder que a gente não consegue imaginar com a nossa mente.
elas vão estar vendo isso, vão estar vendo Jesus em glória em Jerusalém, e mesmo assim elas não vão acreditar. Elas vão acreditar no diabo. Cara, eu não consigo, velho. Uhum. Sabe? É difícil para minha cabecinha entender isso, sabe? Uhum. Final ainda vai virar. E aí, fala assim também, por exemplo, tem uma coisa lá em Apocalipse, de uma das pestes, acho que é no derramar de uma taça, que é um serzinho bem feio, sabe? Com cabeça de leão, rabo de escorpião, na verdade, cabeça de gente, boca de leão. É um dos gafanhotos lá, os gafanhotos doidos. Gafanhoto, com rabo de escorpião. E a ordem dele é ferroar quem? Todos que não têm o selo do Senhor. Ele não vai ferroar todos que estão com a marca da besta, não. A dor que ele vai causar é em todos que não têm o selo do Senhor. Então, todo o cristão, já vamos colocando que o cristão vai passar pela tribulação. Ou quem é pré não sei qual que é a sua linha de pensamento, Uhum. o cristão que estiver naquele momento, ele terá um selo do Senhor. Assim como o diabo vai marcar os seus, o Senhor também marcará os seus, que estarão naquele momento. Isso está lá em Apocalipse. Sim. E aí, e aqueles que não têm nem a marca da besta, nem o selo do Senhor, não tem o selo do Senhor. Então ela vai ser atormentada também. E então eu vejo assim, ó, igual em Êxodo, né? Uhum. O Senhor está jogando as pragas sobre o Egito. O E tá povo protegendo. hebreu não passou pelas pragas, Sim, mas eles não deixaram de ser perseguidos pelos egípcios. sim. Eu vou te mandar a ministração de domingo retrasado, tá? Igreja, Oi? e você vai? Na Atos. Ah, então eu já sei. Ele pensa igual a mim. Ele é pós-tribulacionista. É, O pastor Dinho, é, ele é pós-tribulacionista. A ressurreição dele mudou a cabeça dele. sim. Ele mudou bastante algumas coisas. Ele era, na verdade, cara, eu por muito tempo também era pré-tribulacionista. Também a gente foi muito influenciado, sabe, pela cultura americana e pelo desejo maravilhoso de não passar pela tribulação. É, a gente deseja não passar por isso, né? Mas a gente também não pode afirmar com certeza que vai ser dessa forma. Eu igualzinho, penso igualzinho. Só que aí quando a gente começa a verdadeiramente estudar a palavra e pegar detalhes assim, você fala, cara, não tem como. Uhum, Porque pensa comigo assim, na lógica da vida. Por que que nós, brasileiros e americano, vamos colocar assim, no continente todo americano, se você parar para pensar, é um continente muito tranquilo para o evangelho. uhum. Agora que está começando a ficar difícil. É, Mas por séculos foi muito tranquilo. Perseguições eram mínimas. E todo mundo aceitava muito de boa. tanto é que aqui é a terra de receber todo mundo, né? Aí você pensa só, a gente que nunca passou por dificuldade, nunca teve problema nenhum, por que que a gente tem que ser separado e ir para o céu sem passar por tribulação? Aí você pensa assim, Coreia do Norte, China, Irã, Sudão, o próprio Israel, todo aquele povo já passa por tanta perseguição e agora a Europa também está sofrendo isso. E aí a gente não quer. É porque a gente é bonito. Ah, bom dia, Beth. Mas é fato, né? Que na Consegue verdade entender isso? que é tudo muito fácil, né? E não, enquanto Então, não tá. É que nem vamos falar no começo da pandemia, né? Enquanto não tava aqui, tava tudo certo, tava tudo normal e tal, só que ela chegou, né? De uma forma fabricada ou não, né? Segundo, né? Enfim, não vamos entrar nisso, mas chegou, ah, entendeu? É a mesma coisa com relação à tribulação aqui, cara, tá chegando, só não vê quem não quer. então eu, Éder, tenho um pensamento assim hoje. Não consigo. Eu consigo ver Deus nos levantando, Brasil de verdade,
um povo ungido para levar o evangelho nesse momento de tribulação. Amém. Eu vejo isso. Eu acredito que o poder que Jesus falou para que vai nos dar de levantar montanhas vai ser neste momento de grande perseguição, que eu acredito que o único que vai poder ajudar o povo judeu é a igreja, entendeu? Porque querendo ou não, a gente acredita no mesmo Deus. E eles vão ver através de nós isso. Mas indiferente, vamos por assim, ó, o que eu tenho aprendido e tenho falado para quem é contra o meu pensamento, vamos colocar assim, que é secundário. É o que eu já falei, é importante que Jesus vai voltar. Mas tanto pré como pós, precisamos estar pronto para a batalha. O problema que eu vejo, não no pré-tribulacionista, mas nos mensageiros pré-tribulacionistas, que eu já vi umas coisas assim que é de dar medo, é que eles não preparam as pessoas para a guerra. Tanto é que as igrejas hoje, elas não ministram nem sobre o Apocalipse, é muito difícil. Por quê? Porque a gente vai ser arrebatado, então não preciso te ensinar sobre isso. Sim. Então, não preciso falar nada sobre isso. Uhum. Só que nós somos um exército, não somos? Sim. A gente não canta lá, somos um exército do Senhor, nosso general é Cristo e tal. Uhum. Todo exército está pronto para a guerra, ela vindo ou não. Então eu falo assim, eu prefiro estar pronto para a batalha e ela não acontecer do que não estar pronto para a batalha e ela acontecer. Sim. Então um exército despreparado vai fazer o quê? Vai sofrer. Uhum. Então, para todo mundo que às vezes eu converso, eu dei uma mentoria de escatologia, a gente tava falando, eu falei sobre isso. A sua linha de raciocínio pode ser qualquer uma. Respeito você. Mas não caia na ilusão de que eu vou ser arrebatado, então eu não preciso me preparar. A verdade é, quando Jesus voltar, você vai estar como? Sim. Você vai estar preparado? Eu acredito que precisamos simplesmente estar preparados para a volta dele. Entende? Então, hoje essa é a minha linha de raciocínio. Se vai ser antes, depois, no meio, no final, temos que estar pronto, porque vamos para o pior cenário, lá no final. E aí, a gente vai conseguir passar por toda a tribulação? Quem vai ser a gente nessa batalha? Esses dias, eu falando sobre isso, teve uma menina que falou assim, eu quero arrumar uma fazendinha no meio do nada, assim, e ficar lá quietinho, só esperando as coisas acontecer. Sim. A gente vê muita coisa, né, na internet, pessoal fazendo os fortes e estocando as coisas e tudo mais, né? Enfim, é, é o que você falou, a gente respeita, né? E a gente pensa nas possibilidades, né? O que pode, o que não pode acontecer, principalmente as pessoas que têm filhos, né? Porque é um pensamento que eu sempre tive, que eu comento bastante com a minha mãe, só que são linhas de raciocínio, né? Que a gente vai adotando ao longo do tempo, ao longo dos estudos, ao longo do que a gente vai ouvindo. Então, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre um determinado assunto que você comentou, né, sobre o milênio, pré-milênio e o pós-milênio, essa guerra, né, o amilênio. Então, Amilenista tipo e assim, pré-milenista. então, tipo, eu Pós, pós não vou vai. estudar sobre isso, né, tipo, até para eu poder discutir. Mas foi a primeira vez que eu ouvi. Então tem muita coisa, o que a gente olha? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A gente vai tendo uma noção, vai tendo uma ideia e tal, mas a questão é que é só Deus para revelar para a gente, né, o que de fato vai acontecer. Eu gosto muito de. Eu tenho me apaixonado por escatologia, que é estudo do fim, né? E isso tem me despertado para muitas coisas, e é isso que você está falando, conforme a gente vai. E é algo que Deus tem colocado muito no meu coração. A gente precisa amadurecer no reino, a gente precisa amadurecer no evangelho, a gente precisa amadurecer espiritualmente. E conforme a gente vai amadurecendo, Deus vai dando coisas novas, né? É uma coisa que eu falei para uma pessoa e aquilo foi Deus falando assim, porque eu fui falando para ela e ele foi ministrando a mim, sabe? Geralmente é assim. E tipo assim, nós como pais, a gente nunca vai dar um carro para uma criança um adolescente que quer um carro de 12 anos, por exemplo. Uhum. Porque a gente sabe, se a gente der o carro para ele, ele vai morrer. Não sabe nem o que fazer com aquilo lá.
Então eu vejo Deus da mesma maneira. Se você não tem a maturidade espiritual suficiente, ele não vai te dar aquilo. Sim. E aí eu estava falando com ela, e eu acredito na profecia de Joel 2, que é o derramamento do Espírito Santo no grande dia, no fim antes do grande dia do Senhor, que começou em Atos 2, mas eu acredito que o derramamento será maior no final. E eu acredito que esse derramamento vai levantar muitas pessoas para levar o evangelho de modo sem medo, sabe? E o evangelho do reino mesmo, sabe? Porque o nosso evangelho tem sido muito misturado, vamos colocar assim. Modinha, né? É muito deturbado. Só que aí eu falando para ela sobre Joel 2 e tal, e veio no meu coração algo que, tipo assim, só que esse derramar do Espírito só vai ser sobre aqueles que estiverem prontos para recebê-lo. Porque a gente tem uma igreja enorme que está dormindo, que está desatenta para as coisas que estão acontecendo. Eu tenho um amigo que eu respeito muito, que ele fala, não, isso é um ciclo, isso sempre aconteceu. Isso que a gente está passando, essa sensação de que Jesus vai voltar, sempre aconteceu. Então é só um ciclo, é mais um ciclo. Aí eu falei assim, só que você precisa entender que nos ciclos anteriores não tinha internet. E lá em Mateus 24 fala que o evangelho do reino será levado a todas as nações. Sim, E a internet está acelerando isso gigantemente. sim. É da mesma forma que ela tem acelerado coisas para o bem, tem acelerado coisas para o mal, né? Onde a ciência se multiplica e tudo mais, e é um pré-requisito para a volta de Cristo, né? E a gente vê aí que o diabo não está mais se escondendo. Hum. Não mesmo. Você entendeu? Não tem mais, subliminar. Não, Aham. porque a ideia nesses milênios foi de que faz de conta que eu não existo. E assim eu vou te influenciando. Sim. Agora não, velho. Ó, eu tô aqui, ó. Sou melhor que ele, vem para mim. Uhum. Tá escrachado. Estampado, literalmente, né? Então, eu acredito que eu gosto muito da parábola das 10 damas de honra. E tem um momento lá que fala assim que elas dormiram, né? Porque cansaram de esperar o noivo. Só que aí, nesse momento, tem alguém que grita, ó, acorda porque o noivo está chegando. Então, esses que gritam, acorda que o noivo está chegando, são convidados também para a festa do Senhor, que estão acordados esperando o noivo chegar. É o Então, quem são sentinela, esses? né? É o Oi? sentinela. É os atalaias, é aqueles que estão Atalaia. acordados, é aqueles que estão preparados. E eu vejo hoje o Senhor levantando essas pessoas que estão falando, ó, Jesus está voltando, acorda, desperta, igreja, Jesus está voltando. Para de ficar pregando essa água com açúcar. Começa a pregar o reino de Deus, começa a pregar o evangelho. Sim. Entende? E eu tenho um livro, eu recomendo para vocês, Redescobrindo o Reino, do Myers Morrow. É muito bom. E eu estava lendo uma parte dele ontem, ele estava falando sobre isso, sobre como a pregação do evangelho foi distorcida para essa aguinha com açúcar. Ele dá um exemplo assim, que você contrata o cozinheiro para sua casa e você vai dar um banquete e manda ele fazer peru. Na hora que seus convidados chegam, sentam à mesa, ele serve uma carne de panela. Deliciosa, mas não é o peru que você pediu. E o que as igrejas têm pregado? É isso, tem pregado muito a cruz, tem pregado muito amor, tem pregado muito a graça, mas esqueceu do evangelho de verdade. Sim. Jesus falava o quê? Arrependa-se porque o meu reino está vindo. Quando você pega lá toda a mensagem de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, ele fala sobre o quê? Ele fala de cruz. Ele fala do reino. Sim. No meu reino, se você for humilde, você... Então, ele fala sobre o reino. Aí quando você pega assim os discípulos, falam sobre o quê? Sobre o reino. É que as pessoas tiraram as igrejas, né? Como que foram criadas as demais igrejas, né? Eu não concordo com tal visão, então eu vou abrir a minha igreja com a minha visão assim. Aí tá, beleza, foi lá, criou os membros e tal. Aí um daqueles membros foi discordando, foi discordando, foi discordando. É como se pegasse o bruto e fosse
fosse afunilando, fosse tirando e tal, até ficar o egocentrismo na igreja mesmo, né? Aí eu estava conversando com a minha mãe ela é de outra igreja, mas a questão de placa mesmo, né? Daí eu estava conversando com ela, eu falei assim, mãe, os cristãos hoje estão muito, ai, ai, mimimi. Então, tipo assim, ah, não, eu não posso. E tem igreja que dentro da própria igreja eu não posso ir na reunião de outra pessoa da mesma igreja, porque, ah, não, não é o meu líder. Gente, isso não existe, né? Então, tipo assim, ah, eu não posso ir na reunião da tua igreja hoje, numa reunião na tua casa, onde é bíblico a gente ministrar nas casas e tudo mais, porque eu sou de outra igreja. Não, isso não é assim, gente. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Ah, então a minha mão não pode escovar meus dentes porque, né, não é assim. Então, não, gente, nós fazemos parte do mesmo evangelho. Então, acredito sim que esse povo mimizento que é hoje, o povo Nutella, né, o evangelho Nutella, é que está retardando a volta de Cristo. Porque cada igreja está defendendo a sua placa, defendendo a sua doutrina e esquecem de fato que é a Cristo que a gente tem que seguir. Que é Cristo que a gente tem que pregar, que é a volta do reino. Como assim? Lá no céu vai ter um monte de igrejinha separada também? Não é assim, né, que vai funcionar. E aí, onde que fica Cristo nisso tudo, né? Então a gente realmente tem que amadurecer muito e a gente tem que ter essa mudança de mentalidade para que Cristo realmente venha parar de dar o leitinho para a gente e poder alimentar a gente de uma forma, né, mais com maior substância, digamos assim, como diz o apóstolo, né? Mas é por isso que eu vejo a igreja passando pela tribulação. Um dia eu tava, olha a cabeça do Éder, né? Dirigindo o carro. Eu acho que eu devia estar escutando alguma música ou conversando alguma coisa com a minha esposa. E veio, cara, a tribulação ela vai servir para separar o joio do trigo. Se você parar e começar a estudar a história da igreja, toda vez que a igreja é perseguida, ela cresce. Toda Uhum. vez que a igreja passa por tribulação, ela cresce. E toda vez que existe essa calmaria, ela amolece. Ela aí começa a criar essas igrejas Nutella. Só que isso tá ali também, chama-se apostasia. Sim, Apostasia é traição. A apostasia, a palavra apostasia é traição, é trair a verdade. E aí, quando a gente vai lá na última igreja de Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia, a gente fica se preocupando com que ela é morna, que ela não é nem quente nem fria, que ela é morna. Eu parei de me preocupar com isso e me preocupo com o final do texto, que a gente não presta atenção, mas que Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar, entrarei e cearei com você. Então quer dizer que ele está falando que ele está na porta da igreja, do lado de fora, batendo, querendo entrar na igreja, porque a igreja tem louvor, tem palavra, tem líder, tem oferta, tem ceia, tem tudo. menos Deus. Entendeu? Eu me preocupo é com isso hoje. Uhum. A gente vê igrejas que são igrejas gigantes, que tem um monte de coisa, mas a hora que você entra lá dentro, você percebe que Jesus não está lá. É a igreja do eu, sabe? Vamos enaltecer o eu. Sim, E esquece, e está esquecendo de Deus. Então, quando eu falo muitas vezes assim, que é preciso levar o evangelho do reino, é isso. Porque o evangelho do reino está sendo esquecido. Quando você vê um cara que você não sabe se ele é cristão ou não, ou então você vê um cara que ele é homoafetivo, você sabe que ele não é, segue a linha cristão, e fica brigando com o cristão, falando que Deus é amor, isso foi o que a igreja ensinou. Ele não está tirando isso da Bíblia porque ele não lê. Ele está tirando isso do que da boca do cristão, porque o cristão falou por muito tempo que Deus é amor. sim, Esqueceu de falar que Deus é juízo, Deus é justiça, e que ele abobina a iniquidade. de fato. Aí essas pessoas, essa parte eu não quero, pô, essa parte é de castigo. Pô, Não não é, serve para mim. até onde eu entendo, quem ama não castiga. Aí, então, o que você faz com seus filhos? Para que ele acerte o rumo, acerte o caminho, você não tem que castigar? Deus faz a mesma coisa. É. Ontem eu estava vendo um vídeo, eu fiquei assim, cara. É outra linha que é bem complicado de trazer, de pensar.
Mas eu, Éder, acredito que os filhos estão sob a guarda dos pais. Então, tipo assim, se você é cristão e consagra seu filho, beleza. Vamos supor que Jesus volte e não dê tempo, vamos supor, dele entender o que é a salvação, né? Eu acredito que ele está sobre a sua responsabilidade. Assim como aquele cara que é satanista ou que prega qualquer outro tipo de coisa e não Cristo, quando esse cara, quando Jesus voltar, ou quando essa criança morrer, eu não vejo ela indo para o céu. Consegue me entender minha linha de raciocínio? Consigo. Eu vi um vídeo ontem de um cara pregando na rua. Olha isso, um pregador de rua. Deve ser na Europa, porque lá que o negócio tá pegando. E aí vem uma criança, cara, uma menina, e começa a escarnecer Jesus. Ah, Jesus, blá, 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 para de falar, ninguém te escuta, cala a boca. Esse seu evangelho é mentiroso. Começa a falar um monte de coisa pro cara parar de pregar. Aí eu tava mostrando pra Márcia isso, falei assim, e aí, você acha que essa criança ela vai pro céu? Se não houver um arrependimento, uma transformação na vida dela? Vamos supor que naquele momento ela cai um raio do céu e ela morre. Não tem lógica, cara. Por quê? Porque aquilo ali não vem dela, é a criação dos pais. Aí a gente Ela volta, já foi doutrinada, né? e aí a gente volta ali em Ezequiel, quando Ezequiel fala assim, que se você não, que você é um atalaia, que se você não anunciar o evangelho para aquela pessoa, o sangue dela será cobrado da sua mão. Então os pais são atalaia. Nossa, isso eu nunca tinha pensado. Os pais são atalaias dos filhos. Então, se o pai não prega o evangelho para o filho não se transforma, no final o sangue dele será cobrado. Então, o sangue não só será cobrado do cristão, mas daqueles também que não são cristãos. Sim. Então, o sangue de quem? Pô, mas ele nem é cristão, vai ser cobrado. Ele tinha a obrigação de falar para o filho. O filho morreu no pecado, morreu na iniquidade, porque todos somos pecadores desde quando nascemos. Sim. Porque o pai não ensinou. Então, o sangue daquela criança será cobrado dos pais. Pesado, né? Mas é. Fala, meu amigo. Ô, dá uma saidinha, né? Tem que fazer um exame, descer na cidade agora. Ué, você não mora na cidade, não? Você mora na fazenda? Eu moro aqui na norte sul aqui. Minha mãe fala isso, cara. Lá do sul que eu moro. Você mora na fazenda, você já mora na cidade, você vai ir pro centro da cidade, né? Moro no centro. Vou tirar um sangue ali e fazer uns exames. Vai na paz, meu irmão. Em Éder, Tenha um bom dia mas agora com Deus. não pode falar, eu vou pro centro, que confunde. Ah, centro espírita. Mas eu rachava o bico da minha mãe. Não, vou descer ali na cidade. Eu falei, mas só já moro na cidade. Isso é cabeça de quem morava em sítio. É. Você já mora na cidade, por que você quer ir pra cidade de novo? Ai, é um barato, mas é. Toda vez que ela ia pro centro da cidade, ela vou pra cidade. Pô, você tá na onde? Ai, Deus, mas Deus é bom e é mais ou menos isso. Você acha que dá pra gente ler o 39? Vocês têm algum compromisso hoje? Não, dá. Então, quem quiser ler, fique à vontade. Porque aí a gente finaliza essa ideia de Magog, né? E aí o 40 já começa a construção do templo. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Farei você girar e arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei as suas flechas caírem da mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras,
e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá a palavra do soberano, o Senhor, este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão, e os escudos pequenos e grandes, e os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-las nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram, e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contra, contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Emongog. Também haverá ali uma cidade, a qual dará o nome de Amoná. E assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave, todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que eu estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão carne dos poderosos e beberão sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se, beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão a sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e eles caíram em espada. Trarei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. E eles se esquecerão da vergonha porque passaram e toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e eu tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo no meio deles à vista das muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. É, vi o Brasil aqui, hein? Vi o Brasil aqui. Eles se esquecerão da vergonha, porque passaram em toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo.
É isso. Tô sem áudio. Espera aí um pouquinho. Tô conseguindo ouvir. Não, Fala. abri. Ai. Quando você lê, quem você imagina falando isso a Ezequiel? Cristo. Mas você já parou para pensar quando a gente lê, assim, meio superficial, a gente está falando de Deus? E aí, quando a gente começa, você estava lendo, eu comecei a prestar atenção e voltar à memória de tudo que a gente já leu, que o tempo todo, ele fala assim, saberão que eu sou o Senhor Deus. E aí ele fala assim, nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E aí ele fala no 24 de novo, eu os tratarei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Uhum. Cara, eu de verdade, eu não tinha pensado para colocar desta forma. Ele fala ali no 20, a minha mesa, né, o meu banquete será para os cavalos de cavaleiros e valentes de todos os homens de guerra. Então, todos aqueles que comigo guerrearam, com todos aqueles que comigo fizeram. E ali ele vai falando assim, e tempo todo, cara, em Ezequiel, ele está falando, diz o Senhor Deus, para que eles entendam que eu sou o Senhor. Porque para pensar, o judeu não crê no Messias. Eles ainda não creem em Jesus. Então, quando a gente colocar isso, Jesus, como se fosse como Jesus aqui falando para Ezequiel, para que eles entendam que eu sou o Senhor Deus. Então, eu farei todas essas coisas vão acontecer. Eu virei nessa batalha final, eu os purificarei, eu abrirei a visão deles para que meu espírito derrame sobre eles, porque eles não o têm. E aí, então eles verão que eu, Jesus, sou o Senhor deles. Cara, aí aqui agora ficou mais incrível ainda essa visão de Ezequiel. E cada vez mais, né, assim, ele está falando sobre purificação da terra, sobre o que você acabou de falar, né, que aqueles que estão tranquilos não vão ficar tranquilos por tanto tempo, e que ele virá e purificará com fogo. Cara, agora fiquei assim em estado de choque, de êxtase, de sabendo que o Senhor está sempre ali, né? Ele Amém. está anunciando a volta dele desde Gênesis. E quantas vezes a gente fechou os nossos olhos para essas coisas? É verdade. Tem um pregador americano, é Joel alguma coisa, agora não vou lembrar o sobrenome dele. Mas ele faz uma pregação muito interessante que a gente imagina a volta de Cristo, ele já descendo ali em Jerusalém, né? Uhum. Mas, amém, vai com Deus. Mas esse pregador, ele fala que não, que Jesus não descerá direto no Sinai, e sim que ele vai descer perto das terras do Egito. Então Jesus virá caminhando e derrotando os exércitos até chegar em Jerusalém, porque Jerusalém vai estar praticamente sitiada, né, por esses exércitos do anticristo. E aí ele dá vários exemplos em Êxodo, em outros pequenos profetas que fala sobre isso, que Jesus virá e aí quando a gente pega e vê que Jesus tem a sua capa está vermelha de sangue e que esse sangue não é, como que fala? Não é dele, e sim daqueles que ele vai derrotar e que ele virá libertando também. Cara, é muito louco, cara, São estudos e mais estudos, né? Não é apenas uma leitura. mas É, a palavra de Deus é maravilhosa, porque todas as vezes a gente pode ler 1 milhão de vezes, né? E o Senhor vai falar de 1 milhão de formas diferentes com a gente, dependendo do que Ele quer pra gente naquele momento. mas eu fico,
É apaixonante, e é incrível como quando a gente abre a nossa mente, abre o nosso coração e se põe à disposição, e eu vejo de verdade que este é um momento assim tão que as pessoas, às vezes eu fico frustrado, mas eu coloco diante de Deus para que Ele tire isso do meu coração. Mas esse momento não é para mim, não é para você, é para Ele. E como esse momento tem, se as pessoas soubessem o quanto isso tem transformado a minha vida, porque, cara, é um sacrifício, e não é que Ele pede um sacrifício, mas é um sacrifício meu de acordar todo esse dia, 4:30 da manhã, preparar, tá aqui e tal. E como a gente não percebe mais como ele tem honrado de maneira de ter um crescimento na palavra, desse ponto, sabe, da gente estar lendo assim, ele e vir na memória assim, cara, para de pensar no Deus Pai e começa a pensar naquele que já veio, que se transformou em homem e virá, que todo Israel voltará e aí ele vai revelar a sua face. E aí toda Jerusalém vai falar, caraca, e a gente matou ele. Sim, Então, cara, é maravilhoso. Mas Deus sabe todas as coisas e o tempo para tudo. Então, ultimamente a minha mensagem é: precisamos acordar e gritar para que esse povo acorde. E não é o acordar cedo, é acordar mesmo para a palavra do Senhor. sim. Eu tenho uns colegas que uma vez a gente estava discutindo algumas coisas sobre a Bíblia, mas o Antigo Testamento não vale desse jeito. Porque o que vale agora é só o novo, porque é o novo que tem Jesus. Uhum. Ai, cara, aí você tem que engolir aquilo assim e pegar o leitinho e molhar na chupeta e pôr na boca do cara, né? E devagar e falando, cara, para com isso, porque Jesus tá de Gênesis a Apocalipse. Exatamente. O reino tá do Gênesis. Não adianta você ficar só com o Novo Testamento e esquecer toda a história do povo que tá nesse Novo Testamento. Uhum. É igual você quer frustrar um cristão religioso, é você falar para ele que Jesus nunca comeu porco. Jesus era judeu e que ele fazia tudo que o judeu faz hoje e que você odeia. Uhum. Porque ele nunca quebrou isso, ele nunca veio para desmanchar essas coisas, ele viveu como um judeu, ele viveu como um rabino. E lógico, ele veio para quebrar, não para quebrar as leis, mas para que fosse cumprida nelas e através da graça dele a gente pudesse ter perdão, porque as leis eram difíceis. Na verdade, o homem a transformou difíceis, né? Uhum. Que eu vejo que cada vez, quanto mais perto dele, quanto mais buscamos a ele, mais é fácil. Por quê? Porque mais a gente começa a ver a presença do Espírito e ele nos revelando, ó, vai por esse caminho não, que vai dar ruim. Sim. Entende? E Uhum. eu tô chocado. Mas é fato. É fato, a gente fica mais sensível, né, a ouvir o que Deus tem para falar, como Ele vai orientar, como Ele vai direcionar para a gente agir em determinadas situações, e isso aí é só a intimidade que faz, não tem outro caminho. Sim. E eu fico feliz, tipo, igual você falou ali do Dinho, né, da igreja, que a visão dele está aberta para isso, sabe? Para levar a igreja, para preparar a igreja porque está por vir. Que Sim, eu vejo muito que breve. ele é um cara que está na visão de que, ó, Jesus está na eminência de voltar. Diferente de muitas outras igrejas que acham que Apocalipse é um livrinho que não precisa ser lido. Sim, é uma ilustração, É, eu né. tenho, eu presto serviço numa igreja bem tradicional batista. E um dia a gente estava discutindo, né? O pastor de lá, ele é mais novo que a gente. E eu converso bastante com ele, a gente tem uma amizade e tal, né? E ele sabe que eu dei uma mentoria sobre escatologia, que eu tenho estudado muito sobre isso e tal. Só que, sabe aquelas pessoas muito racional? E aí isso acaba atrapalhando um pouco o espiritual. Uhum, Não, acredito que temos que ser racional, mas. sim. E aí o outro que está com ele também agora, também jovem,
Mesma pegada, sabe? Não tem interesse em estudar Apocalipse, porque é fantasioso, é analogia, é muito simbólico. Então, eu acho que é melhor continuar pregando o evangelho do jeito que a gente prega, sabe? Do amor. Esses dias a gente estava numa mentoria, eu falei assim, cara, saí perguntando para as pessoas, né? Você conhece Jesus? Ah, todo mundo acha que conhece. Eu falei, então como que ele vai voltar? A maioria das pessoas travam, não sabe. E eu queria uma resposta que poucos deram, que é entender que ele vai voltar como um rei. Ele não vai mais voltar como um cordeiro. Ele voltará como um leão, como um rei. E como um rei que vem tomar posse de uma terra que é dele. Sim, Que é dominada por outro rei. Então ele não virá em paz. Ele virá para a guerra. sim, E aí, quando a gente vai lá em Mateus 10, Jesus fala assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Então a gente precisa voltar a conhecer o evangelho de verdade que foi escondido e entender quem é esse rei que voltará. E quando eu estava dando a mentoria de escatologia, eu falei assim, cara, deixei bem claro lá para a gente para as pessoas entenderem que Apocalipse ele está falando sobre Jesus, o verdadeiro Jesus. Então você pega ali do Apocalipse do 1 até o 8, se eu não me engano, e aí depois, lá no final, né, do 19 para frente também, no meio ali tá a grande tribulação, né, as coisas que vão acontecer, mas no início é mostrando quem é Jesus, quem é o Jesus rei que voltará, quem é o Jesus com seu corpo glorificado, o rosto que brilha mais que o sol, com suas vestes brancas, com poder sobre todas as coisas, que virá com uma espada, que virá para julgar, que virá para reinar. Então, tipo assim, para nós cristãos, a gente entender que isso é maravilhoso, mas para aquele que não é, vai ser tenebroso. sim. Então, a gente precisa realmente conhecer Jesus, né? E aí, aí, ó, de novo, quando a gente tá lendo Ezequiel, quando você começa a entender que quem tá falando com ele é o Jesus, você fala, caraca, então ele vai vir, cara, arrebentando com tudo. Uhum. E as pessoas estão nessa ainda do Jesus Cordeiro, sabe? Eu tava falando com a minha filha, a gente faz devocional com ela toda noite, e eu tava falando para ela assim, e a devocional tava falando sobre a coroa, né? De espinhos. Aí eu fui ter que explicar para ela e tal. Eu falei, o problema, filha, é que hoje as pessoas crucificam Cristo e colocam a coroa nele todo dia. Já foi, entendeu? Faz parte do processo, faz Uhum. parte da nossa salvação, faz parte de tudo. Mas a gente não pode crucificar Jesus todo dia. Na verdade, quem tem que ser crucificado é a gente, né? Então, mas é que Todo dia. o que eu quis dizer é que muitas vezes a gente fica lembrando. Sim, exatamente, mas, tipo assim, quando a gente crucifica a gente todos os dias, é porque ele já passou dessa fase, ele é o rei, entendeu? Você tá passando pelo processo para que você possa seguir um rei, Sim, entendeu? eu acredito que na nossa vida há 3 processos a partir do momento que aceitamos a Cristo. O primeiro é aceitar a Cristo, né? Uhum, Que é o início, né? Não tem outra escapatória se não for dessa maneira. E depois que aceitamos a Cristo, a gente leva um tempo para entender o que é graça e aprender a viver sobre a graça do Senhor. E depois da graça, a gente precisa aprender a viver o que é o reino do Senhor. Porque Jesus ele veio o tempo todo falar do reino, mas que reino é esse? Porque ninguém explica. Então, esse amadurecimento espiritual para mim tem isso, sabe? Aceitar a Cristo, entender a cruz e a sua ressurreição, a graça que vem do Espírito Santo derramada sobre nós, que nos traz conhecimento do Evangelho, e depois entender o que é o reino de Deus. O que Paulo e todos os outros evangelhos pregam, o que Jesus pregou, o que está em Apocalipse, o que é esse reino que tanto se fala e ninguém ensina, entende? uhum. Então, precisamos voltar os nossos olhos para o reino, porque já temos a salvação, acredito que já temos a graça sobre nós, mas o reino foi deixado de lado, porque acharam que não era importante. E aí, quando você começa a estudar o evangelho, você percebe que Jesus pregou sobre o reino.
e não sobre a cruz. É, impactante. Fechou, Tati? Vamos Fechou, encerrar. A gente vai aqui até amanhã. né? Ainda mais esse assunto. Eu gosto muito de conversar sobre o fim dos tempos. Aham, Eu vou embora. muito bom. Você pode orar para a gente encerrar? Faço sim. Amém. Pai querido, graças te damos, Senhor, por este momento de revelação, por esse momento de palavra, por esse momento, Senhor, em que podemos ouvir a tua voz, que os nossos ouvidos, Pai, espirituais, venham estar abertos ao longo, não somente deste dia, Senhor, mas ao longo da nossa vida, para que possamos ser atalaia, Senhor, e ministrar o que realmente deve ser ministrado nesta terra. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo todos os dias, a ser luz e sal dessa terra, a ser a Bíblia que o mundo lê. Porque sabemos, Senhor, que sem ti nós não somos nada. Então, Pai, mais uma vez eu te agradeço pela vida de cada pessoa que pôde comparecer, pela vida daqueles que não puderam, mas que vão ouvir, Senhor, essa ministração, essa palavra, essa leitura, Pai. E que o Senhor venha trazer revelação em todo o tempo, Senhor, ao nosso coração. E sejamos sensíveis a Ti. Em nome de Jesus, toma, Senhor, as rédeas da nossa vida. Amém.